Bom, estamos chegando ao finalzinho de 2025 e olha, o mercado de cripto continua aquela loucura de sempre. A capitalização total do mercado, cara, bateu 3,05 trilhões de dólares. É muito dinheiro. É um número impressionante, né? E bem no meio disso, a Coinbase soltou uma previsão, assim, bem ousada. Eles estão cravando que 3 áreas específicas vão dominar tudo em 2026. A adoção institucional, as finanças descentralizadas, o famoso DeFi, e a Web3. E tem um dado que deixa esse cenário todo assim ainda mais curioso. Porque apesar dessa montanha de dinheiro, o índice de medo e ganância, sabe? Aquele que mede o sentimento do mercado, Sei. ele está em 24. Isso é medo extremo. E, historicamente, a gente sabe que esses momentos de pânico geral podem ser justamente o que vem antes de umas altas bem fortes. Pois é, aí fica a pergunta, né? O que será que os investidores mais experientes estão vendo que, sei lá, a maioria de nós ainda não pegou? Exato. E é exatamente essa nossa missão aqui hoje. A gente pegou vários relatórios, análises de mercado, notícias do setor e vamos tentar entender o que está por trás dessas previsões. Certo. O plano é mergulhar fundo nos fundamentos de um dos maiores pilares disso tudo, a Ethereum, para entender a tecnologia, a história dela e depois a gente dá uma olhada em outros projetos que estão chamando a atenção para 2026. É isso aí, vamos tentar conectar os pontos e ver que movimentos podem definir o próximo ano. Beleza, então vamos lá. Começando pela primeira aposta da Coinbase, a adoção institucional. E vamos ser sinceros, isso já não é mais teoria faz tempo, né? Ah, de jeito nenhum. A gente vê uma empresa como a MicroStrategy, por exemplo, com bilhões de dólares em Bitcoin no balanço. O CEO deles, o Michael Saylor, vive falando que o Bitcoin é o ativo de reserva do futuro. E não é só ele, né? Fundos de hedge, grandes bancos, tá todo mundo montando posição. Muitos com aquele discurso de se proteger da inflação, mas a real é que eles perceberam que não dá mais para ficar de fora. Certo. Mas o interessante mesmo é como essa grana institucional toda se conecta com as outras duas tendências que você falou, o DeFi e a Web3. Faz todo sentido. Então, a tese de investimento é essa sinergia, quer dizer, a aposta é que uma área não decola sem as outras duas. Exatamente. Pensa comigo. O que é meio contraintuitivo aqui é que esse dinheiro institucional, ele não está só comprando Bitcoin e esperando valorizar. Ele está, muitas vezes, sem nem saber, financiando a própria infraestrutura que um dia pode substituir os bancos de onde esse dinheiro veio. Nossa. É o capital da Web 2, na prática, construindo seu sucessor, a Web 3. O DeFi oferece as ferramentas, sabe? As novas formas de empréstimo, de troca, de rendimento. Entendi. E a Web 3 cria as plataformas, os novos ambientes onde tudo isso vai rodar. É um ecossistema que se alimenta. Entendi. O dinheiro dos gigantes financia os projetos que, no futuro, podem acabar competindo com eles. É uma dinâmica em tanto. Uhum. E no coração do DeFi e da Web3, a gente sempre ouve falar da Ethereum. Para entender para onde isso vai, a gente precisa entender como ela funciona. Eu li uma analogia ótima nos materiais sobre os smart contracts, que são a alma da Ethereum. É tipo uma máquina de refrigerante. É uma analogia perfeita. É um programa que se executa sozinho. Você coloca a condição, o dinheiro no caso, e a máquina te dá a resposta que já está programada a latinha de refri. Sem precisar de um funcionário, sem intermediário. É um contrato que se cumpre sozinho baseado em código. Exato. E o que permite que a Ethereum faça isso, esses contratos tão complexos, enquanto o Bitcoin é mais focado em ser só dinheiro? A grande diferença técnica é que a Ethereum foi projetada para ser o que a gente chama de Turing completa. É um termo da computação, mas, em resumo, significa que ela pode, teoricamente, rodar qualquer tipo de programa. Certo. O Bitcoin, de propósito, não é. O medo dos criadores do Bitcoin era que um programa pudesse entrar num loop infinito e simplesmente travar a rede inteira. Uma preocupação super válida. E como a Ethereum resolveu esse risco de um programa rodar para sempre e quebrar tudo? Com uma das ideias mais geniais desse espaço todo, o conceito de gas. Funciona literalmente como combustível. Qualquer ação na rede, desde uma transferência simples até um contrato super complexo, tem um custo em gás. Ah, entendi. E operações mais pesadas gastam mais combustível.
Esse custo é pago na moeda da rede, o Ether, o ETH. Então, se um programa malicioso tentar rodar para sempre, uma hora o combustível acaba e ele para. Simples assim. Genial. E a consequência direta é que quanto mais útil a rede, mais gente usando, maior a demanda por Ether para pagar esse gas. Nossa, para entender a força da Ethereum hoje, a gente precisa olhar para um momento que quase destruiu tudo lá no começo. O tal do DAO Fork de 2016. Eu lembro de ler sobre isso. Ah, esse foi um momento... O The DAO era um dos primeiros grandes projetos, né? Uma espécie de fundo de investimento descentralizado. E aí um hacker achou uma brecha e levou o equivalente a 50 milhões de dólares. Uma fortuna na época. Exato. E isso cria um racha filosófico gigantesco na comunidade. De um lado, tinha a turma do "o código é a lei". Para eles, se o hacker usou as regras do contrato para tirar o dinheiro, a transação foi válida, mesmo que antiética. O código permitiu, então tá feito. Nossa, Do outro lado, tinha a maioria, que dizia que aquilo foi um roubo claro e que a comunidade tinha o poder e talvez o dever de corrigir essa injustiça. que situação. Então, eles basicamente deram um Ctrl Z numa blockchain inteira por causa de um roubo. Imagino a confusão que isso deve ter gerado. Como é que se decide um negócio desses? Foi um caos, mas também foi um momento decisivo. Rolou uma votação e, com um consenso de 97% da rede, a decisão foi fazer um hard fork. Eles criaram uma nova versão da blockchain, tipo uma linha do tempo, alternativa onde o roubo nunca aconteceu. Uau! E essa nova cadeia, a que reverteu a transação, é a que a gente conhece hoje como Ethereum, o ETH. Mas peraí, isso não destrói a principal propaganda do blockchain, que é a imutabilidade? Se a comunidade pode simplesmente votar para reverter uma transação, qual é a segurança real disso? Não vira uma questão de política em vez de código? Essa é a crítica central e é por isso que foi tão controverso. Os 3% que discordaram da decisão se mantiveram fiéis à cadeia original, defendendo esse princípio da imutabilidade a qualquer custo. Sei. Nessa cadeia deles, o roubo continua lá registrado para sempre. E essa blockchain existe até hoje. É a que a gente chama de Ethereum Classic, o ETC. O evento todo mostrou que a Ethereum não é só código, né? É uma comunidade com uma governança social muito forte. Pro bem ou pro mal, os humanos ainda podem intervir. Que história. Mas a Ethereum também tem seus próprios problemas, né? Eu lembro bem da febre das ICOs em 2017. Era uma loucura. Qualquer projeto levantava milhões em minutos e a rede Ethereum simplesmente parava. Pois é. Era impossível fazer qualquer coisa sem pagar uma fortuna de gas. Sim. E o problema se repetiu com a explosão do DeFi em 2020. A rede atingiu o limite de capacidade de novo e as taxas dispararam. Ficou caro demais para projetos pequenos, para usuários comuns. O sucesso quase matou o projeto. Exato. E a resposta para esse desafio existencial é a maior atualização da história da rede, a que a gente chama de ETH 2.0. E ela tem duas mudanças principais. A primeira é a troca do mecanismo de consenso, de Proof of Work para Proof of Stake. Certo. Proof of Work é um modelo de mineração do Bitcoin, aquele que gasta uma energia absurda para resolver problemas matemáticos e validar as transações. Isso. No Proof of Stake, o POS, não tem mineração. Em vez disso, os validadores apostam os próprios Ethers, eles travam as moedas na rede como garantia. Se eles validarem tudo direitinho, ganham uma recompensa. Se tentarem fraudar a rede... Perdem o que apostaram. Exato. Perdem o dinheiro. É um sistema que gasta muito menos energia, é mais seguro contra ataques e permite emitir menos moedas novas, o que pode tornar o Ether um ativo mais escasso. Entendi. E a segunda grande mudança? A que realmente resolve o problema das taxas altas. É a implementação de sharding, ou fragmentação. Pensa na blockchain como uma única estrada com um pedágio só. Em horário de pico, o congestionamento é gigantesco e o preço do pedágio vai para a lua. O charging é como construir 64 novas pistas de pedágio. O tráfego flui em paralelo e a capacidade total da estrada aumenta drasticamente. Cada carro não precisa mais passar pelo mesmo ponto, sabe? Nossa, essa analogia da estrada é ótima. E qual é o objetivo com isso? Tipo, qual o tamanho desse aumento de capacidade?
O objetivo é um salto monumental. Sair de umas 15 transações por segundo para, na teoria, até 100 mil. Claro, esse é o número do marketing, né? Na prática, o caminho é longo, mas mostra a escala da ambição que eles têm. Ok, então a Ethereum está se reequipando para ser a grande infraestrutura dessa nova fase. Mas ela não está sozinha nessa corrida. Tem muito projeto inovando. Que outros nomes estão nesse radar para 2026? Com certeza não está sozinha. E um que está impossível de ignorar é a Solana, o SOL. Ela está se firmando como a chain da Receita. Uma publicação da DFDV Development Corporation, a DFDV, revelou um dado que, olha, chocou muita gente. Manda. Em 2025, pela primeira vez, a Solana está a caminho de superar a Ethereum em receita anual. A projeção é de 1,4 bilhão de dólares para a Solana contra 522 milhões para a Ethereum. Uau! 1 bilhão de 400? Eles chamaram isso de uma mudança de paradigma. Nossa, isso é gigante. Mostra que os aplicativos construídos em Solana não são só hype, estão gerando valor real. Ok, então Solana está ganhando no jogo da receita. Mas e a infraestrutura? Tem algum projeto que, em vez de competir, está tentando construir os trilhos para essa próxima geração? Ótima pergunta. E a resposta é a Celestia, o TIA. A abordagem dela é completamente diferente. Celestia é uma blockchain modular. Em vez de tentar fazer tudo processar, garantir segurança, armazenar dados, ela se especializa em uma coisa: disponibilidade de dados. Como assim? É como se ela fosse uma fabricante de um componente super especializado para carros, em vez de tentar construir o carro inteiro. Outras redes podem usar a Celestia só para essa função e focar no que elas fazem de melhor. Então ela é mais uma parceira do que uma concorrente. Exatamente. E eles acabaram de fazer uma atualização chamada Matcha, que aumentou o tamanho dos blocos de 8 MB para 128 MB. É um salto enorme de capacidade e, ainda por cima, o modelo econômico reduziu a inflação do token. Fascinante. E voltando para o universo puramente financeiro, uma das maiores promessas sempre foi unir o DeFi com o sistema tradicional, né? Algum projeto está finalmente conseguindo fazer essa ponte de forma mais concreta? Sim, e temos 2 exemplos muito bons disso. O primeiro é a Ethena, o ENA. Eles acabaram de fechar uma parceria com a Jupiter, que é um protocolo gigante na rede Solana, para lançar uma nova stablecoin, a JUP-USD. Certo. E o detalhe que chama atenção é que o colateral inicial que garante o valor dessa stablecoin vem de um fundo tokenizado da BlackRock. Espera. Da BlackRock, a gestora gigante. Da própria. É o DeFi mais, digamos, selvagem, usando a infraestrutura financeira tradicional de altíssima qualidade como base. Essa ponte está ficando bem sólida, então. E qual outro exemplo? O outro é o XRP. Eles estão implementando uma funcionalidade de empréstimo diretamente na blockchain, o que eles chamam de on-chain. Isso vai permitir que instituições financeiras, como bancos e fintechs, emprestem e tomem XRP direto na rede, com todas as regras do contrato no código. E a grande vantagem disso é... eliminar o risco de contraparte, o medo de que o outro lado do acordo não cumpra a parte dele. Para um banco, ter essa segurança e previsibilidade é fundamental. É incrível ver essas peças todas encaixando. Então, vamos amarrar tudo isso. As grandes tendências para 2026 apontam para a entrada de muito dinheiro institucional, a consolidação de um sistema financeiro paralelo com o DeFi e a construção de uma nova internet com a Web3. Isso. A Ethereum, com essa mega atualização para ficar mais rápida e barata, se posiciona para continuar sendo um pilar central. Ao mesmo tempo, projetos como Solana estão explodindo em receita. Celestia está reinventando a infraestrutura e projetos como Ethena e XRP estão construindo as pontes para o mundo financeiro tradicional. Perfeito, e essa análise toda nos leva a uma reflexão final que aparece em várias das fontes. A gente está vivendo essa transição da Web 2.0, a internet dos dados centralizados, para a Web 3.0, a internet do valor descentralizado. Se na era da Web 2.0 os dados foram o novo petróleo, né?
controlados por um punhado de gigantes da tecnologia? Então, a capacidade de programar, controlar e transferir valor de forma nativa na internet, como Ethereum e essas outras plataformas propõem, está criando um tipo de motor completamente novo para a economia digital. Um novo motor. A questão que fica, e que eu acho que vale a pena levar para refletir, é, para além das finanças que já estão sendo viradas de cabeça para baixo, quais serão as próximas indústrias a serem completamente reestruturadas por esse novo motor? O que acontece quando setores como o imobiliário, o de música ou até o de identidade digital forem construídos sob essa base?